O assunto hoje é ansiedade. E eu vou logo te perguntando, você está ansioso? Provavelmente a resposta é sim, porque todos nós, infelizmente, vivemos muito ansiosos. Temos que lidar com esse problema chamado ansiedade. E é dessa maneira que eu gostaria de conversar com você sobre ansiedade, considerando que a ansiedade é um problema. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas tratam a ansiedade como se fosse algo normal. Como dizer, estou cansado ou estou com sono? Mas a ansiedade não é isso. A ansiedade é um mal, é uma doença no coração e na alma. Se nós estivéssemos com uma doença física, como uma infecção provocada por uma bactéria, nós não trataríamos isso com normalidade, não tratamos. Mas a ansiedade é exatamente isso, é como uma bactéria que vai te infeccionando por dentro. O que provoca a ansiedade? A ansiedade é resultado de medo. Medo produzido por insegurança. Insegurança que surge no meio das incertezas da vida. Incertezas essas que existem exatamente porque nós nos conhecemos e conhecemos um pouco das outras pessoas. E é exatamente por isso que nós não confiamos que as promessas das pessoas serão cumpridas, que as nossas metas serão alcançadas, que nós vamos dar conta de alguma coisa, porque nós sabemos das nossas limitações e sabemos das limitações dos outros e sabemos que nesse mundo mal, nesse mundo caído, as coisas tendem a dar errado. E então a ansiedade, ela se estabelece no meu coração quando eu tenho que lidar com estas coisas todas. Mas como solucionar isso? É interessante que Jesus nos dá uma solução, junto com uma ordem. Ele não quer que você viva ansioso, ele diz, não vivam ansiosos por coisa alguma. E ele nos manda olhar, por exemplo, para as aves. E ele diz, as aves não plantam, as aves não colhem, elas não guardam em celeiros. Mas, contudo, o nosso Pai Celeste as sustenta diariamente. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz, não tome a direção errada da ansiedade, não ande ansioso. Pelo contrário, tome a direção de Deus. Leve as suas preocupações em oração diante do Senhor. E é este exatamente o remédio para a ansiedade. É tirarmos a confiança deste lugar inseguro, que é o nosso próprio coração, as pessoas, o mundo ao nosso redor, e levarmos a nossa confiança, depositarmos inteiramente a nossa esperança em Deus. Isso muda tudo. É o caminho oposto. É interessante que existe uma definição a respeito do que é fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vejam que interessante isso. Enquanto a ansiedade é produzida exatamente pela incerteza daquilo que se espera, a fé é exatamente a certeza do que se espera. E por quê? Porque quando eu estou vivendo por fé, quando eu encho o meu coração de fé, quando eu peço a Deus e coloque fé no meu coração, esta fé não é em mim, esta fé é nele. E ele, diferente de mim, é todo poderoso, enquanto eu sou fraco. Enquanto eu sou limitado, ele é infinito. Enquanto eu sou temporal, ele é eterno. E então, quando eu deposito a minha esperança, a minha confiança, quando eu deposito a minha fé em Deus, aí não tem espaço para ansiedade no coração. Por quê? Porque esse Deus ouve as minhas orações, atende o meu clamor, e esse Deus cuida da história de uma forma meticulosa. Ele não só escreveu, mas ele domina de tal maneira que ele faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. E até aquilo que eu não entendo temporariamente, Deus está governando de forma sábia e santa. Por isso, o remédio para a ansiedade é uma vida de fé. É pedir a Deus que enche o nosso coração de fé. É tomar a direção certa. Então, se você está com o coração cheio de ansiedade, você está na direção errada e está fazendo coisas que são inúteis. Todos nós, quando fazemos isso, estamos perdendo o nosso tempo e as nossas forças. Então eu convido a você, viva com fé, tire a ansiedade do seu coração com este santo remédio, que é a fé no Senhor Jesus. Então, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito. Não trate a ansiedade como algo normal. Trate a ansiedade como uma doença, como um pecado. E para essa doença e para esse pecado, só existe um remédio. É Jesus. Depositar toda a sua confiança e sua fé nele. Que Deus te abençoe. Que você não seja nenhum escravo, nenhuma vítima da ansiedade.
Viva por fé.